Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minha Formação, livro do nosso excepcional Joaquim Nabuco, onde ele faz uma autobiografia muito legal, muito bacana mesmo. Então vamos lá, vamos continuando. Eu sempre digo que eu estava me devendo essa leitura, então vou fazendo junto com vocês a leitura e para aqueles que me acompanham já sabem, vou fazendo uma ou outra reflexão durante a leitura e vamos ver no que vai dar. Sem edição nenhuma, a gente dá uma arrancada e vamos ver. Se eu conseguir gravar um capítulo num vídeo só, show, senão eu paro e eu refaço daí em 2 vídeos. Vamos ver se eu consigo. Relembrando que este livro está em domínio público, então, portanto, tem essa questão de direitos autorais, que este, pelo menos em especial, está tudo bem, tudo em ordem. É um livro antigo, escrito, digamos que pelo Joaquim Nabuco no segundo reinado. Então nós estamos falando de Dom Pedro II. E Joaquim Nabuco conheceu não só Dom Pedro II, como conheceu muitos artistas e muitos cientistas da época, estrangeiros inclusive. Vamos lá então? Continuando? Aí no final eu vou pedir para a inteligência artificial fazer um resumo do que eu li, para a gente fixar melhor o conteúdo. Vamos em frente? Bom, como eu estou lendo num PDF que eu baixei, né, da biblioteca exatamente dominiopublico.org, então às vezes a numeração é diferente, mas eu estou aqui na página, então, 151 do livro originalmente e 139 do PDF, mas é o livro que nos interessa então, né? Estamos caminhando já para a reta final deste livro. Legal? Então vamos lá. O capítulo agora é Influência dos Estados Unidos. Vamos lá. Eu não podia, entretanto, ter vivido quase 2 anos nos Estados Unidos sem, em algum ponto, ser modificado pela influência norte-americana. Uma coisa é a Europa, outra a América do Norte. Entre os americanos, o metal do caráter, o fundo de experiência humana, o tato da vida é, falando do país como uma só pessoa moral, anglo-saxônio. Veja que interessante. O aspecto moral, né, deriva do povo anglo-saxônio. Vamos lá. Os Estados Unidos, como a Austrália e o Canadá, é o novo mundo, né? A Austrália e o Canadá, não podem esconder a sua procedência. O mundo anglo-saxônio revela-se aumentando ou diminuindo na coragem, na tenacidade, na dureza e impenetrabilidade, no espírito de empresa e de independência da raça, também na brutalidade e crueldade do instinto popular, nas rixas de sangue, na bebida, nos linchamentos, na sede insaciável de dinheiro e também outros traços na necessidade de limpeza física e moral, no espírito de conservação, na emulação e amor próprio nacionais, na religião, no respeito à mulher, na capacidade para o governo livre. Então essas são características que ele vê nesses países de fundo anglo-saxônio. Que homem diferente, porém, é o americano do inglês. Os moldes são tão diversos que, para explicar a diferença, é preciso admitir uma influência modificadora mais forte do que a de instituições sociais, uma influência de região, cada grande região do globo produzindo
com o tempo, uma raça sua, diferente das outras. As instituições modificam o caráter de um povo, mas não se provou ainda que lhe modificassem o tipo e o temperamento físico. Qual seria a diferença entre o grego do tempo de Milcíades e o do tempo de Alexandre ou de Trajano? Qual a diferença do napolitano do tempo de Afonso, o Grande, para o do rei Humberto ou do português Manuelino para o de hoje? A comparação do maquinismo político-social entre a América do Norte e a Inglaterra é, em quase tudo, favorável a esta, isto é, favorável à Inglaterra. A Inglaterra ainda mantém na sua colônia americana muito dos seus traços, segundo Joaquim Nabuco, a impressão dele. As instituições inglesas, tanto as políticas como as judiciárias, tanto as públicas como as privadas, têm mais dignidade, mais seriedade, mais respeitabilidade. Na Câmara dos Comuns não se imagina o processo do lobbying. Não há na administração inglesa o spoils system. Ninguém pensaria em squaring um tribunal inglês. Não há na Inglaterra um trecho de território em que os cidadãos só tenham confiança na justiça que fazem por suas mãos, como nos lynchings americanos. A todos os que têm que tratar com a administração, que estão na dependência da justiça, a organização americana oferece muito menos garantias de equidade e menor proteção do que a inglesa. Olha que interessante, né? Todos esses aspectos ingleses sobrepujam iguais aspectos americanos, ou melhor, estadunidenses, né? Porque americanos somos todos nós, inclusive no Brasil, né? Isto, por um lado. Por outro, quem entra na vida pública tem que procurar lá nos Estados Unidos as boas graças de indivíduos muito diferentes dos que na Inglaterra abrem aos principiantes as portas da política. Além disso, tem que aprender por um catecismo muito mais relaxado. A intervenção do grande pensador, do grande escritor, do homem competente, faz-se sentir na Inglaterra mais do que nos Estados Unidos, onde as massas obedecem a influências que não têm nada de intelectual e não têm apreço por nenhuma espécie de elaboração mental. Tudo que é superior tem, com efeito, o cunho da individualidade. Envolve, portanto, desdém pela sabedoria das massas. O gênio político, qualquer que seja, está para elas eivado de rebeldia. Singularmente, o cidadão vale menos nos Estados Unidos do que na Inglaterra. Para ser uma unidade na política americana, é preciso que o indivíduo se matricule em um partido e, desde esse dia, renuncie à sua personalidade. Na Inglaterra não há semelhante escravidão do partido. O país é governado, como os Estados Unidos, por dois partidos que se alternam e se equilibram. Mas os partidos ingleses são partidos de opinião. Não são machines, como os americanos, dos quais certo número de bosses governam e dirigem os movimentos. É interessante, que eu não sei se a Inglaterra conserva esses detalhes aqui que ele traz, porque são detalhes da época, mas nós estamos vivendo agora momentos de começo de governo, de um novo governo americano. Assim, a princípio, me parece que ele adivinha muito bem o que está acontecendo, né, nos Estados Unidos e mesmo aqui.
mas nos Estados Unidos em especial. Tomando-se, porém, o indivíduo sem relação ao maquinismo político, o homem que não tem dependência da administração nem da justiça e que renuncia ao direito de governar ele também os seus concidadãos, os Estados Unidos são o país livre por excelência. Os americanos são uma nação que quisera viver sem governo e agradece aos seus governantes suspeitarem-lhe a intenção. Daí a popularidade de seus presidentes. Eles não fazem sombra ao país, não pesam sobre a nação. A pressão de cima para baixo do governo sobre a sociedade, a que a humanidade se habituou de tempos imemoriais, de forma a não poder viver sem ela, faz-se sentir nos Estados Unidos menos do que em outra qualquer parte, menos do que na Inglaterra, onde a proteção governamental está sempre presente. É a presença do Estado, segundo ele, né? A coluna da autoridade é menor sobre os ombros do americano do que sobre os de qualquer outro povo. A sua respiração é a mais franca, mais larga, mais profunda de todas. O governo pode ser melhor, mais perfeito na Inglaterra. Que lhe importa isso, se o que ele quer é mesmo que a ação do governo se vá a cada dia restringindo-a e ele a sinta menos e tenha menos que ver com ela? A questão é saber se a coluna de autoridade, que hoje tão leve nos Estados Unidos, não virá um dia a ser mais pesada de todas. Olha que interessante a reflexão dele, falando numa outra época. Ele está dizendo o seguinte, que será que o americano não sentirá falta do Estado, como o Estado é importante lá na Inglaterra também? Que essa liberdade americana, será que terá limites? Vamos aqui. O sistema americano pode bem corresponder, dada a diferença de época e adiantamento, à liberdade pessoal de que gozaram sempre, mais ou menos, as raças que tinham espaço ilimitado para se estenderem e escassa vizinhança em país novo. No fundo, essa extrema liberdade é uma forma de individualismo, de isolamento, de vida à parte, de responsabilidade ainda não formada do homem na sociedade. Isoladamente, o americano será, como eu disse, o mais livre de todos os homens. Como cidadão, porém, não se pode dizer que o seu contrato de sociedade esteja revestido das mesmas garantias que o do inglês, por exemplo. A autoridade é menor sobre os seus ombros, mas a responsabilidade humana é também mais frouxa em sua consciência. Estou agora na página 154. Uma coisa o governo americano não é. Não é o governo do melhor homem, como pretendiam ser as democracias antigas. Governo pessoal, as presidências podem ser, pelo menos foram algumas acusadas de o ser. Não se pode, porém, apontar neste século o homem de influência nos Estados Unidos, o Gladstone, ou o Gambetta americano. A nação dispensa tutores, diretores, conselheiros, rejeita tudo que pareça patronizing, ares de proteção e condescendência para com ela. Aos seus olhos, o que faz um estadista considerável e importante é a soma de confiança que ele lhe merece, é o reflexo da satisfação que causa a Uncle Sam. Eu confesso que não sei se isso aqui ainda se conserva nos Estados Unidos, mas eu conheço muito pouco dos Estados Unidos para dizer. Mas eu acredito que, e essa eleição mexeu muito com isso, né? Que a importância do presidente americano para o Estado americano é muito grande, inclusive para os americanos, pessoas físicas. Mas vamos lá. A ideia de que o seu governo é o mais forte do mundo
E o que mais economiza e oculta a sua força é o orgulho por excelência do americano. Entre o militarismo europeu e a democracia desarmada dos Estados Unidos, pode um dia rebentar um conflito que hoje parece quase um paradoxo figurar, mas até se experimentar em uma grande guerra estrangeira, como se provou em uma grande rebelião, a solidez e a elasticidade da americana não se a pode considerar superior à velha textura europeia. E veja, ele está escrevendo aqui antes das grandes guerras também, porque sabe-se que as guerras mundiais, a segunda foi bem assim, ela foi importante para que os Estados Unidos tivessem um poder maior mundial, né? Isso é importante. Por isso que é legal ler este livro assim, com este olhar, porque ele está escrevendo distante da nossa época, né? Vamos lá. O que se pode dizer é que os Estados Unidos não tiveram ainda os mesmos perigos de que se acautelar que a Europa. Esse governo que muda todos os 4 anos pode ser o mais forte do mundo, mas não foi experimentado nas mesmas condições que os outros, e está, para estes que são governos armados e em constante vigia pelo risco das coalizões estrangeiras, como os magníficos transatlânticos, de vastos salões iluminados, cobertas altas, camarotes espaçosos e arejados, verdadeiras cidades flutuantes, estão como habitação para os navios de combate. Agora eu acho que talvez essa hegemonia americana, pensamento meu, deva cair por terra, principalmente se a comunidade internacional não adotar mais o dólar como moeda de troca, como querem os integrantes dos BRICS fazer. E hoje as guerras são guerras comerciais. Me parece que guerra armada, de fato, com grandes países é muito pouco recomendável, até porque hoje em dia a gente tem o perigo nuclear também. Então, guerras de bravatas, guerra econômica, guerra de internet, né, com aplicativos aqui e ali, enfim, eu acho que nós caminhamos para esse tipo de conflito e de combate. Mas vamos continuando aqui, né? Essa é a minha opinião. A União comparada à Inglaterra é como a Paris americana comparada ao pátio interior de um castelo normando. Página 155. Em uma, há de todos os lados o espaço descortinado, a planície sem fim. Em outro, o espectador está fechado por altas paredes que lhe contam sempre a história de outras épocas. O passado pesa sobre o presente na Inglaterra e o limita. Na América não há vista retrospectiva, porque a história norte-americana é como a nossa brasileira é recente, né? A gente tem muito olhar para frente do que para trás. Vamos lá, página 155. De tudo isso resulta para o americano um sentimento de independência que o faria, como fazia o grego, sentir-se metade escravo se lhe dessem um rei, mesmo quando o efeito da realeza fosse aumentar a sua parte efetiva de direitos e de influência na comunhão. É nisto que se consiste a maior liberdade americana, no sentimento da igualdade hierárquica entre governantes e governados. É isso pero no mútuo, né? Os governantes sempre têm, aspas, seus direitos a mais do que os governados. Voltando aqui. Não havia perigo de que eu adquirisse essa idiosincrasia americana. Era evidente para mim que ela era o resultado das condições em que o país crescera e que, se a independência tivesse sido feita com um príncipe inglês, como a nossa foi feita com o herdeiro do trono, os Estados Unidos, em um século de progresso e de adiantamento, teriam desenvolvido para com a sua casa reinante o mesmo sentimento de loyalty dos ingleses. Se a realeza na Inglaterra
passou no nosso tempo pela metamorfose que se observa do reinado de Jorge IV para o reinado de Vitória, teria passado na América do Norte por uma transformação ainda maior. Mr. King, ou Misters Queen, seria uma pessoa muito mais popular do que o Mr. President e diariamente receberia mais esmagadores shake hands ou mais familiares cartões postais. No Brasil, a monarquia foi o que vimos, uma pura magistratura popular, como não seria nos Estados Unidos, onde o princípio ativo, a força corrosiva da democracia é ainda mais enérgica. A monarquia na Nova Inglaterra teria provavelmente exercido maior influência sobre as velhas monarquias europeias do que exerceu a Grande República e outras espécies de influência para o resto da América. Eu também tenho impressão minha, claro, é que se nós tivéssemos continuado na monarquia, eu acho que a ruptura deu-se ali no Dom Pedro I, né, quando ele resolveu separar o Brasil de Portugal, mas precisamos considerar que nós teríamos, talvez, muito, principalmente do aspecto político, da Europa, dessa Europa antiga, de monarquias, porque conservaríamos muitas coisas que foram aprendidas se tivéssemos, pelos monarcas de origem familiar portuguesa, essa origem, né, menos liberal. Então nós provavelmente seríamos um outro tipo de país, talvez até mais sólido, não sei, né? Mas vamos ver. E não é uma crítica e também não é uma defesa, acho que é uma constatação, né? Porque estou pensando aqui junto agora. Continuando, depois da recepção e do acolhimento que Dom Pedro II teve nos Estados Unidos em 1876, é a época do livro, não era mais lícito duvidar de que, para a inteligência culta do país, a monarquia constitucional, representada por uma dinastia como a brasileira, era um governo muito superior às chamadas repúblicas da América Latina. Exatamente isso que eu quis dizer. Porque nós teríamos o peso da continuidade da família imperial lá portuguesa, com toda a formação portuguesa por trás, e talvez não tivéssemos tantos descalabros, desmandos, porque nós já viríamos com um sistema político consolidado. Não sei, confesso. É o que me ocorre. Página 156. Perante multidões americanas, nem sempre conviria, talvez, ao orador dizer isso. Ele poderia, às vezes, declamar que a pior das repúblicas é um progresso sobre a melhor das monarquias, mas eu sentia que falar assim era o privilégio do demagogo irresponsável e que esse não fora o sentimento dos Washingtons, dos Hamiltons, dos Jeffersons, nem é dos que procuram seguir-lhes as tradições. O efeito do republicanismo norte-americano só podia ser para mim o de corrigir o que houvesse de supersticioso no meu monarquismo, tirar-lhe tudo o que parecesse direito divino, consagração super-humana. Entre os dois espíritos, o inglês e o norte-americano, eu não via oposição, como não há oposição entre as duas raças e as duas sociedades. Não havia nada mais fácil de compreender e conciliar do que a admiração com que Gladstone fala dos Estados Unidos e a admiração dos escritores mais respeitáveis da América pela Constituição inglesa. Nenhuma das minhas ideias políticas alterou-se nos Estados Unidos, mas ninguém aspira o ar americano sem achá-lo mais vivo, mais leve, mais elástico do que os outros, saturados de tradição e autoridade, de convencionalismo e cerimonial. Essa impressão não se apaga na vida. Aquele ar, quem o aspirou uma vez, prolongadamente, não o confundirá com o de nenhuma outra parte. Sua composição é diferente da de todos.
Quanto a mim, fui tratado com tanta benevolência, encontrei tão generoso acolhimento nos Estados Unidos que ainda hoje reconforto-me nessas doces recordações. A impressão geral que me deixou o que vi na América do Norte é uma impressão de nitidez. Tudo é nítido, de contorno perfeito e incisivo, como uma medalha antiga. O inglês fará tudo sólido, o francês elegante, o americano procura fazer nítido, clean cut. Isso reconhece-se logo em qualquer estampa americana. Há uma perfeição à parte que é a perfeição americana, distinta do último toque que o inglês ou o francês dá às coisas, perfeição real, incontestável como é a japonesa. Pode-se preferir o modo de ver ou antes o modo de olhar. A arte não é, no fundo, senão um modo de olhar, uma questão de ângulo visual. Do europeu ao do americano, é também isso, em grande parte, uma questão de raça, mas não há dúvida que o traço americano é um traço que alcançou, por sua vez, a perfeição. Tudo que vi pareceu-me feito, desenhado com esse traço que eu não confundiria com outro. O que o distingue é que ele não exprime, como os outros, um estado de espírito ou aspiração de ordem puramente estética, que exprime uma resolução, uma vontade, um caráter. Se não fosse a imaginação histórica de que eu não poderia nem quisera desfazer-me, nenhuma residência, nenhum espetáculo me teria tanto nunca parecido tão encantador como o de Nova York. Não sei se o céu de Nova York não me pareceu o mais belo do mundo. O que sei é que ele derrama em ondas de azul a alegria, a vida, a coragem sobre a mais admirável procissão de mocidade e de beleza humana que jamais passou diante dos meus olhos, a que flui e reflui todas as tardes e manhãs da Quinta Avenida para o Central Park. Ao, ao americano, ao homem, não à mulher, e ao homem que não pertence à elite do país, faltará o que se tem convencionado chamar maneiras, os toques ou sinais desconhecidos dos profanos, pelos quais os iniciados nos segredos mundanos se reconhecem entre si. Isso quer dizer somente que a americana é uma raça que ainda está crescendo na mais perfeita igualdade e ganhando a vida em desenfreada competição. Não há, porém, no mundo uma escola igual a essa para se aprender o que de hora em diante, pelo menos, é o mais importante dos preparatórios da vida, a arte de contar consigo só, que é a arte da individualidade. O menino americano, e quando se diz o menino dos Estados Unidos, estende-se a menina também. É metido desde quase a primeira infância em um banho químico que lhe dá a cada fibra de vontade a rigidez e a elasticidade do aço. Qualquer que seja o valor da cultura, nenhum pai preferirá deixar ao filho mais um sentido intelectual a deixar-lhe o poderoso pick-me-up americano, o cordial, que impede a enervação dos grandes transes emocionais. É que o jogo da vida nos tempos modernos, muito mais nos séculos que vão vir, em que a concorrência será ainda muito mais numerosa e implacável, não se parece com figuras de minuete ou com divertimentos campestres do século passado, como os vemos em um Bolshar ou em Goya. Parece-me com as chamadas montanhas russas. É o incessante despenhar a toda velocidade, montanha abaixo de trens que, com o impulso da descida, transpõem as escarpas fronteiras para se precipitarem de novo e de novo reaparecerem mais longe, e para essa contínua sensação de vertigem é principalmente o coração que precisa ser robustecido. Segundo toda a probabilidade, os Estados Unidos vão de um dia parar, e então terão tempo para produzir a sua sociedade culta, como os velhos países da Europa. Já há nos Estados Unidos porções da sociedade que pararam e querem permanecer em repouso. Essas formam o primeiro indício de uma aristocracia que um dia será um grande poder da União, uma grande influência conservadora ou artística. Interessante, né, essas questões.
Em uma entrevista que concedeu há anos a um repórter americano, Herbert Spencer concluiu com essa previsão sobre o futuro dos Estados Unidos. De verdades biológicas, deve-se inferir que a mistura eventual das variedades aliadas da raça ariana que forma a população hão de produzir um mais poderoso tipo de homem do que tem existido até hoje. Há um tipo de homem mais plástico, mais adaptável, mais capaz de suportar as modificações necessárias para a completa vida social. Por maiores que sejam as dificuldades que os americanos tenham que vencer e as tribulações por que tenham que passar, eles podem razoavelmente contar com uma época em que hão de produzir uma civilização mais grandiosa do que qualquer que o mundo tenha visto. É possível, voltando ao tema, que seja aquela lei biológica da mistura ariana, mas até hoje ainda nenhum galho americano do tronco europeu mostrou poder para dar a essa flor da civilização que é a da velha estirpe. É possível que a civilização americana venha um dia a ser mais grandiosa que qualquer que o mundo conheceu, mas eu consideraria perigoso, por enquanto, renunciar à Europa, nos Estados Unidos, a tarefa de levar a cabo a obra da humanidade. Reduziria esta aos atuais elementos americanos. Muita nobre inspiração talvez nunca mais se pudesse renovar o gênio da raça humana se ele não viesse nunca a reflorir. A educação americana parece a única que não é convencional, que não é uma pura galvanização de estados de espírito de outras épocas, de ideais clássicos e literários, que os homens que vivem entre livros insinuam aos que não têm tempo para ler. A ideia tem na América do Norte muito menor papel na vida do que nos outros países, onde tudo está escrito e convertido em regra, e dos quais se pode dizer, invertendo a célebre frase, que nada lhes cai sob os sentidos que não tenham estado primeiro na inteligência. Os americanos, em grande escala, estão inventando a vida como se nada existisse feito até agora. Tudo isso sugere grandes inovações futuras, mas não existe ainda o menor sinal de que a elaboração do destino humano ou a revelação superior feita ao homem tenha um dia que se passar para os Estados Unidos. A sua missão na história é ainda a mais absoluta incógnita. Se ela desaparecesse de repente, não se pode dizer o que é que a humanidade perderia no essencial. Que raio se apagaria no espírito humano? Não é ainda como se tivesse desaparecido a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália e a Espanha. É este. Este é o capítulo. Quero ver se eu agora leio rapidamente aqui o resumo que a inteligência artificial fez para a gente colmatar o nosso entendimento. O trecho do Joaquim Nabuco traz a influência anglo-saxônica, né, dos Estados Unidos, cita diferenças entre americanos e ingleses, como nós vimos, e faz as comparações das instituições políticas e instituições estatais também. E fala da vida pública e influências, trazendo aspectos sobre a individualidade e a liberdade. Também fala sobre partidos e o cidadão em si, o homem que se faz sozinho, né? Tem um termo americano que fala sobre isso, e trazendo noções de nação e governo, e também traz previsões para o futuro dos Estados Unidos. Não sei se isso vai acontecer. Em resumo, Nabucco oferece uma análise bem completa e multifacetada dos Estados Unidos, reconhecendo seus pontos fortes como a liberdade individual e o dinamismo, mas também apontando suas fraquezas como o sistema político, a falta de refinamento social e a incerteza quanto ao seu papel na história. Agora eu acrescentaria que se você olhar a grande classe média americana, a classe média americana baixa, me parece que é o cidadão comum que o Joaquim Nabuco fala, né? Que é aquele sujeito que não conhece outros países, não conhece o que se passa na história mundial também. Mas enfim, é isto. Acabei de ler aqui Joaquim Nabuco, sobre as suas influências dos Estados Unidos, da América do Norte. Valeu?
Muito obrigado. Voltamos aí à nossa leitura. Obrigado, deixe seu comentário. Até mais.